nossas Bíblias em um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, Salmo de número 23. Nós estamos, meus irmãos, numa série de pregações sobre o cuidado de Deus. Esta é a nossa segunda pregação sobre o cuidado de Deus. Nós preparamos 3 mensagens e eu tenho certeza que nessa noite, mais uma vez, o Senhor demonstrará o seu cuidado sobre a nossa vida. Você que chegou aqui está preocupado com as decisões que precisa tomar essa semana, com aquilo que tem afetado a sua saúde, a sua família, eu quero lhe dizer que Deus é o seu pastor. Deus é o seu pastor, Ele é o nosso pastor. E esse texto, ele nos lembra dessa verdade tão maravilhosa. Então, Salmo de número 23, Salmo de número 23, diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, mais uma vez rogamos, tenhas misericórdia de nós, tu que conheces o nosso coração. Pai, nós não precisamos te ensinar o que sentimos, porque o Senhor sonda os nossos corações. E eu te peço nessa noite que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e experimentá-la na nossa vida. Tu sabes o que cada um aqui tem passado, tu sabes o que iremos enfrentar no decorrer dessa semana, e pedimos agora que a tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, que ela nos guie mais uma vez na tua santa vontade. Fala aos corações, fala ao coração daqueles, Senhor, que estão aqui sedentos por ouvir, Deus, a tua palavra. Eu te peço assim, crendo que tu farás, Senhor, porque tu és o Deus que nos guia, tu és o Deus da igreja. Pai, assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. E antes de nós irmos para esse salmo, eu queria começar com você entendendo a mensagem de Deus aqui, lá no Gênesis, lá no início de todas as coisas. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o Gênesis, Deus ele se revela para aqueles que Ele criou, o homem e a mulher, e Deus se revela como um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus que se relaciona com o homem a partir daquilo que Ele deseja e da obediência que a sua criação tem àquilo que Ele deseja. A partir do momento em que há essa obediência a Deus, ali é firmado um pacto, onde as condições são as seguintes: se você estiver debaixo daquilo que eu ordeno, você estará debaixo da bênção. E se você não estiver debaixo daquilo que eu ordeno, diz o Senhor, você estará debaixo de maldição. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que é que Deus está dizendo? Se você quebrar o pacto que está firmado entre mim e você, você vai morrer, você vai se afastar de mim, você vai morrer espiritualmente. Deus ele criou o homem para viver uma relação pactual com Ele. E por que nós precisamos entender isso? Porque toda a Bíblia, ela nos mostra Deus se relacionando com o homem através de alianças. Aliança esta feita com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, aliança de Deus feita com o seu povo através de Moisés, aliança essa relembrada com Davi, e a nova aliança através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é Deus de aliança. E o que é que isso tem a ver com o Salmo de número 23? Meus irmãos, essa imagem do pastor que o salmista utiliza aqui é uma imagem muito comum para o povo judeu, para os hebreus, se referirem ao Deus da aliança. Porque uma vez que o povo estava debaixo da aliança com Deus, obedecendo aquilo que Deus havia ordenado, este povo era cuidado como um pastor cuida de uma ovelha.
todo o cuidado que um pastor tem com a ovelha, fazendo a provisão para a ovelha, cuidando das necessidades dela, protegendo a vida da ovelha, essas bênçãos estão sobre o povo que está ali dentro da aliança com Deus. Agora, meus irmãos, quando o povo desobedece aos termos da aliança, ao que Deus deseja deles, ao que Deus ordena para eles, as consequências é que esse pastor se afasta. E uma vez que o pastor se afasta, as necessidades básicas são sentidas, a proteção já não existe, já não há um norte moral, um caminho de retidão, porque a aliança foi quebrada. Então, para nós entendermos aqui o Salmo 23, é importante entendermos esse contexto maior das Escrituras, que é a aliança que Deus, ele firma com o seu povo. Porque Davi aqui está cantando as bênçãos da aliança. Ele olha para Deus e diz: Senhor, Tu és o meu pastor. Tu és aquele que tem bênçãos, cuidados sobre a minha vida, porque eu estou dentro da aliança que o Senhor assim estabeleceu. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos saber do Deus que é pastor e não experimentar o seu cuidado. Saber que Deus é pastor. Quantos nós não conhecemos que sabem esse texto aqui de cor? Quantos que não sabem memorizar o Salmo 23, mas no momento que o aperto chega, no momento que as dificuldades aparecem, eles logo esquecem. Eles se esquecem que tem Deus por pastor. E talvez seja essa a sua condição nesse momento. Você sabe que Deus é pastor da sua vida, porque você está numa aliança com Ele através de Cristo Jesus. Porque quem te coloca como perfeito diante da lei de Deus, não é você. É Jesus. Você confia em Cristo Jesus. Logo você está em paz com Deus. Você está debaixo do cuidado pastoral de Deus. Mas, meus irmãos, nessa vida nós precisamos e teremos que passar por alguns apertos, por algumas dificuldades, e nós não podemos esquecer que Deus é quem cuida da nossa vida. Meus irmãos, eu gostaria de nessa noite refletir com você sobre como experimentar o cuidado de Deus. Na última vez, nós entendemos o cuidado pastoral de Cristo Jesus, de Deus através de Cristo. E hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção e mostrar a você como é que nós experimentamos esse cuidado de Deus. Porque é isso que Davi vai nos mostrar aqui no Salmo 23. Ele vai nos mostrar como é que a ovelha goza o cuidado providencial de Deus. E esta ovelha é você. E o pastor aqui é o seu Deus. O Deus que cuida da sua vida. Nós veremos, irmãos, que quem vive sob o cuidado de Deus tem tudo o que precisa. Se Deus de fato é o nosso pastor, irmãos, nós não precisamos de nada mais do que temos, porque o nosso Deus já está suprindo, Ele está cuidando providencialmente daquilo que nós necessitamos. Então, eu queria ouvir com você aqui essas lições que o salmista Davi vai nos mostrar. Primeiramente, meus irmãos, escute bem, ele vai nos ensinar aqui, através dessas lições, como experimentar a vontade de Deus. Primeiramente, nós experimentamos o cuidado de Deus quando adotamos uma relação pactual com Deus. Uma relação pactual com Deus. Ele inicia dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Davi afirma com convicção que Deus é o seu pastor. E no tempo de Davi, isso significava: Deus é aquele que me conduz, como Ele conduziu o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Quando nós lemos lá Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, na parte B, observe o que o texto diz. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, na parte B. Diz o seguinte: durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. O que é que Deus está dizendo aqui através de Moisés? Deus está dizendo: enquanto eu fui com vocês, enquanto vocês estavam debaixo do meu cuidado, nada faltou a vocês. Quando o povo teve fome, Deus mandou o maná do céu. O pastor que está nos céus manda a comida, manda a grama verde, os pastos verdejantes para o seu povo. Quando o povo estava com sede, irmãos, Deus levantou uma rocha no meio do povo e através dessa rocha Ele saciava a sede do seu povo. Davi agora está dizendo, irmãos, que esse Deus é o pastor dele.
Este Deus que cuidou de Israel no passado é o Deus que cuida da vida dele. Ele está lembrando aqui a relação pactual que Israel tem com Deus e ele, como sendo parte de Israel, ele também tem com Deus. A figura do pastor, meus irmãos, é muito comum no contexto bíblico e é uma metáfora que expressa a relação íntima e pessoal entre Deus e o seu pastor. Meus irmãos, é curiosa a relação que uma ovelha tem com o pastor. A palavra do Senhor, inclusive, usa a metáfora de que às vezes chegam os mercenários e falam para uma ovelha, mas a ovelha não dá ouvidos à voz do mercenário, porque a ovelha, ela é acostumada a ouvir a voz do seu pastor. Irmãos, e quando o pastor fala, a ovelha imediatamente responde, porque ela conhece a voz do seu pastor. E numa relação mais íntima, de cuidado, o pastor leva ela nos ombros, o pastor cuidando ali na proximidade com ela, ela sente até o cheiro do seu pastor e conhece o seu pastor. E Davi está dizendo, Deus é o meu pastor, e Yahvé é o meu pastor. Ele está mostrando aqui uma relação íntima que ele tem com Deus. Meus queridos irmãos, o uso aqui do pronome meu reflete esse relacionamento pactual. Davi agora deixa de olhar para o Deus, que é o Deus de Israel, e passa agora a olhar para um Deus que está se relacionando intimamente com ele, porque ele diz, é o meu pastor. Deus é fiel em cuidar, irmãos, proteger e guiar as suas ovelhas, e Davi sabe muito bem disso. Quando nós estamos em aliança com Deus, nada nos faltará, pois Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E aí você pergunta, então, pastor, se Deus é tudo isso quando nós estamos numa relação pactual com Ele, como é que eu entro numa relação pactual com Ele? Como é que eu obedeço a Deus e Deus se agrada de mim, da minha vida, eu que sou pecador? Essa é uma pergunta legítima e que o Evangelho responde de forma muito direta. Só é possível nós nos relacionarmos com Deus se nós tivermos pela fé em Cristo Jesus, porque através do sangue da nova aliança nós temos paz com Deus. Este sangue agora nos coloca numa relação de ovelha e pastor com Deus. Nós gozamos daquilo que esse salmo aqui nos ensina, irmãos, porque através de Cristo Jesus, Deus não é um Deus distante. Deus é o Deus que conhece as ovelhas pelo nome. Deus é o Deus que está junto das ovelhas, cuidando das ovelhas, guiando as ovelhas. Meus irmãos, para que nós experimentemos nessa vida o cuidado de Deus, nós precisamos entrar numa relação pactual com Ele. Para você que ainda não tem a sua fé posta em Jesus, você só vai viver a vida agradável a Deus se você confiar em Cristo Jesus. Se você se arrepender dos seus pecados, não confiar mais nas obras que você pode realizar e confiar nas obras que Jesus realizou por você. Meus irmãos, lá em João capítulo 10, versículo 14, Jesus diz o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso, meus irmãos, reforça o aspecto dessa relação pessoal, de aliança entre Deus e o seu povo. O bom pastor, além de cuidar das suas ovelhas, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Nessa nova relação, nesse pacto que nós estamos vivenciando com Deus, o nosso Deus se entregou por mim e por você, para tirar toda a culpa do pecado que está sobre a sua vida. Para que você possa dizer, quer dizer então, Senhor, que eu não tenho mais pecado? Isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, imagine uma ovelha que vive sob os cuidados do seu pastor zeloso. Ela depende do pastor para tudo. Quando ela quer comer, o pastor vai lá, leva ela à grama verde. Quando o pastor observa o lobo se aproximando do redil, do curral, ele logo utiliza o seu cajado para proteger ali a ovelha. Quando aquela ovelha está desnorteada, porque a ovelha, irmãos, é um animal tão dócil que ela precisa que alguém guie ela, senão ela fica perdida. Ela precisa de um pastor. A Bíblia muitas vezes diz que o povo, quando estava sem ouvir a voz de Deus, era como ovelha sem pastor, desnorteada pelo caminho. Meus irmãos, quando a ovelha precisa de direção, o pastor zeloso vai até ela, guia ela, leva ela no caminho reto, no melhor caminho para que ela possa percorrer bem. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós vivemos sob a aliança de Deus, nós experimentamos esse cuidado de Deus.
do Deus que sabe da comida da nossa despensa, do Deus que sabe da proteção que nós precisamos, do Deus que tem o caminho reto, o caminho da vida, porque diz a palavra do Senhor que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não há retidão, não há caminho sábio aqui distante de Deus. O caminho distante de Deus é morte, mas quando nós ouvimos o pastor nos guiando, o nosso caminho passa a ser caminho de vida. Meus queridos irmãos, vocês já reconheceram Deus como pastor da vida de vocês? Ou será que vocês apenas sabem que Deus é pastor? Nós precisamos, irmãos, experimentar esse cuidado de Deus. E Deus nos dá esse cuidado quando estamos numa relação pactual com Ele através de Cristo Jesus. Somente aqueles que estão nesse relacionamento pactual com Ele, meus irmãos, é que podem de fato experimentar o cuidado íntimo. É que irão sair daqui nessa noite com a certeza de que o pastor, Deus, cuida da sua vida e que Ele pode descansar seguro, que Ele pode baixar a cabeça no travesseiro sem ficar com aquelas perturbações e aquelas ansiedades da vida. O que é que vai acontecer amanhã? A ovelha sabe que quem cuida dele, providencialmente, vendo de forma antecipada as nossas necessidades, é o nosso Deus. É o nosso Deus, é o seu Deus. Lembre disso no seu coração. Jesus te concedeu essa bênção maravilhosa. Você agora está em paz com Deus, de um Deus que é pastor, o Deus que cuida da sua vida. Mas o salmista ainda continua nos dando aqui algumas lições. A segunda lição para nós experimentarmos o cuidado de Deus, que o salmista aqui vai nos mostrar, é que nós experimentamos o cuidado de Deus quando confiamos na provisão dEle. Provisão dEle. O que é a provisão? O que é a providência? É ver com antecedência e providenciar aquilo que é necessário. Uma pessoa providente é uma pessoa que olha para frente, sabe que vai acontecer aquilo ali, e ela, enxergando o que vai acontecer na frente, ela já se prepara, ela já toma as medidas necessárias. Deus, irmãos, é o Deus que conhece as nossas necessidades de hoje, conhece as nossas necessidades de amanhã, da segunda-feira. Então, Ele tem observado a sua vida, Ele tem cuidado da sua vida. O salmista vai dizer, então, da seguinte forma, na parte B do versículo 1 até o 3, ele diz: nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, meus irmãos, é como um pastor que cuida das nossas necessidades materiais e espirituais. Na poesia, aqui o que é que o salmista está dizendo? A ovelha precisa de grama, a ovelha precisa de alimento para sobreviver. A ovelha, ela precisa de água para poder saciar a sua sede. E ele está dizendo, Deus vai prover isso. E Ele provê isso com uma finalidade, para que a ovelha descanse. Além de nos mostrar aqui o que Deus pode prover materialmente, o pão na despensa, a cesta básica, Ele está dizendo aqui, irmãos, que Deus também provê o descanso. O descanso. Às vezes, irmãos, a nossa alma ela é tão ansiosa, o nosso coração é tão ansioso, que ainda vendo a despensa cheia, ainda vendo a conta lá bem abastecida, o nosso coração não deixa de ficar amedrontado e preocupado. Meus queridos irmãos, quando é o pastor que cuida da nossa vida, ele provê a grama verde, ele provê as águas tranquilas, com o objetivo de trazer descanso à nossa alma. Por 2 vezes, veja aí, ele diz isso, por 3, Ele diz no versículo 2, ele faz repousar. Na continuação ele diz que ele leva para junto das águas de descanso. Repouso, descanso, e no versículo 3 ele diz refrigério. O que é tudo isso, senão, meus irmãos, o cuidado do pastor sobre a ovelha, o cuidado do pastor sobre nós, sobre mim e sobre você. Ele provê muito mais do que a cesta básica para você, ele provê para você o descanso, ele provê o que você necessita para sobreviver e ainda deixa você dormir sem tomar remédio. E às vezes a situação está tão grande que você tem que tomar lá alguma coisa para relaxar. Mas o Deus, irmãos, que cuida da nossa vida, o pastor da nossa vida,
é o Deus que faz a provisão do material e do espiritual. Deus também, Ele restaura a nossa alma e nos guia no caminho da justiça. Nessas provisões que o pastor faz, o salmista vai dizer que ele guia na vereda da justiça. O que é literalmente isso? Guiar no caminho reto. Davi está dizendo o seguinte: Deus tem para mim o caminho da vida, o caminho que não é tortuoso, o caminho que agrada a Ele, o caminho que Ele pode olhar para nós e quando vivemos nesse caminho, Ele diz: meu filho e minha filha, eu tenho prazer na tua vida. Ele provê. Davi certamente tinha em mente aqui a lei do Senhor, porque a lei do Senhor, ela traz refrigério para a alma. A lei do Senhor nos leva no caminho que agrada ao Senhor. O cuidado de Deus, meus irmãos, não é apenas para o corpo, mas também para a alma, restaurando-nos, guiando-nos moralmente no caminho correto. A gente tem enfrentado dias difíceis em relação à alma. Cada um de nós sabe a ansiedade que carrega. E às vezes, meus irmãos, a gente olha para o amanhã, mesmo tendo algumas necessidades saciadas, necessidades essenciais, como a comida, a bebida, a roupa, ainda assim ficamos preocupados. Alguém certa vez disse que todas as vezes que a gente olha para o amanhã, a gente está no domingo, olha para a segunda-feira e pensa negativamente que vai dar errado aquilo que nós estamos planejando, nós estamos sendo tomados por incredulidade. Porque se cremos no Deus que é soberano, nós precisamos esperar da parte dele o quê? O melhor. E nós que estamos numa relação de aliança com Ele, a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você olha para o amanhã e diz o seguinte: Senhor, Tu és soberano, a segunda-feira está nas Tuas mãos, e eu creio que o Senhor realizará o melhor. Agora a alma ansiosa não pensa assim. A alma ansiosa, ela é incrédula por natureza. Ela diz: a minha vida não está nas mãos de Deus. O que vai acontecer amanhã, dentro das probabilidades, é o mal, e vai dar tudo errado. E ele ou ela é tomada por esse pessimismo, e isso massacra a sua alma, o seu coração, a sua mente. Talvez seja essa a sua condição. Você está olhando para a segunda-feira, já fazendo juízo, vai dar errado. Antes de sair de casa, disse: amanhã eu sei que a coisa não vai ser boa, eu vou para a igreja escutar alguma coisa. Aí Deus está falando a você agora. Deus está falando para você agora: eu sou o seu pastor. A sua vida sou eu quem cuido. Eu tenho para você o que você necessita. Além da comida, além da bebida, além do caminho reto, eu tenho descanso para você. Eu tenho um refrigério para a tua alma. Meus queridos irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, os discípulos estavam perturbados. E agora, como é que vai ser a nossa vida? Como é que a gente vai se vestir? Como é que a gente vai comer? Porque alguns eram pastores, outro era coletor de impostos, todos eles tinham suas obrigações, mas estavam ali no monte ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E aí no capítulo 6, lá de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, versículo 31 e 33, ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, porque quem vive assim, meus irmãos, não é a ovelha que recebeu o descanso do pastor, que recebeu o cuidado do pastor. Quem vive assim, como Jesus vai dizer, é o pagão, que não tem pastor, que diz e canta: a vida que me leve, a vida que me arraste em qualquer direção, não tem um curso. Mas aqueles irmãos que são ovelhas de Deus, eles entendem uma coisa que Jesus diz no versículo 33. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, Ele provê o que nós necessitamos, a fim de que você baixe a sua cabecinha no travesseiro e descanse. Talvez você precise ensinar isso ao seu cônjuge, porque você tem sentido à noite ele ou ela virando o tempo todo na cama. E ela vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir. E às vezes, irmãos, o motivo disso
é a falta de confiança no cuidado de Deus. Estou lhe dizendo isso, eu já passo por isso também. Eu sei o que é ficar preocupado, achando que vai dar errado amanhã, mas nós temos o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que quer o refrigério da nossa alma, o Deus que faz a ovelha descansar, e faz a ovelha descansar. Assim como um pastor, meus irmãos, leva suas ovelhas aos melhores pastos e fontes de água, Deus também Ele cuida de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Deus, Ele é como um pai. Qual é o pai, irmãos, que não está trabalhando para que os filhos tenham o melhor? Às vezes, meus irmãos, como pais, nós deixamos de ter o melhor para nós, para vermos os nossos filhos bem. Isso é uma coisa que aqueles que são pais sabem que nós fazemos sem pensar duas vezes. É o amor paterno, o amor materno. Se os pais fazem isso e nos dão essa grande lição, será que o pai dos pais não faz bem mais? É claro que ele faz. E por que o nosso coração não descansa? Porque muitas vezes somos incrédulos, irmãos. Porque muitas vezes esquecemos do pastor que memorizamos, do texto que sabemos de cor e salteado. E quando a situação, as nuvens negras começam a nos rondar, a gente pensa sempre o pior. Como se Deus fosse nos abandonar. Como se Deus fosse um pastor covarde, que no vale da sombra da morte ele deixa a ovelha lá. Ele não deixa. Um pastor que vê a ovelha com fome e diz, pouco me importa. Jesus vai dizer, como vimos domingo passado, quem age assim é um mercenário. Porque a motivação do mercenário é uma só, é o dinheiro, é a vida dele, ele não quer saber de ovelha não. Mas Deus cuida de mim e de você. Ele amou tanto a você, que Ele tomou a forma de homem, morreu naquela cruz por você, para que você experimente o pastoreio e o cuidado dEle em Cristo Jesus. Você está confiando na provisão de Deus em meio a essas necessidades que você tem passado? Você está confiando de fato? Só você pode responder. Você pode até dizer para mim da boca para fora, mas eu não quero ouvir isso de você. Eu quero que você responda para você mesmo. Será que você tem confiado em Deus em meio a essas necessidades que você tem tido? E eu não falo aqui só de necessidade, estou repetindo, necessidades materiais. Não é que a sua despensa esteja vazia, nada disso. Eu estou falando do descanso que você não tem. Eu estou falando do refrigério que você não tem. Se você percebe que seu coração não tem experimentado isso, ore mais. Ore ao Deus que não está de costa para você. Ore ao Deus que está pronto a acolher as tuas orações e te agraciar. Encher o teu coração da convicção de que Ele é quem cuida de você, de que Ele é o pastor da sua alma. Ore ao Senhor. Peça mais pela sua alma e pelo Deus que pode suprir você de todas as coisas, para você dizer, nada, nada, nada me falta. Nada me falta. Porque Deus é tudo para nós. Meus irmãos, Deus promete suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Esse texto aqui, meus irmãos, não pode deixar de ser lido por todos nós, para entendermos o cuidado de Deus, a manifestação desse cuidado em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19, diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Você está em Jesus? Amém? Está ou não está? Eu estou falando só para duas ovelhas aqui em Jesus, é? Você está em Jesus ou não? Se você está em Jesus, Deus é o teu pastor. Você está numa aliança com Ele. E Ele está dizendo aqui na palavra que Ele há de suprir em Cristo Jesus. Não é em você, é em Cristo Jesus aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita. Meus irmãos, confiemos na provisão de Deus. E assim saberemos que Ele conhece as nossas necessidades. Antes mesmo que a gente venha pedir alguma coisa para Ele. E muitas vezes Deus nos dá lições sobre a provisão dEle, a providência dEle na nossa vida, quando aperta um pouquinho aqui e acolá. Eu lembro quando nós trabalhávamos lá na congregação do Alto Mateus,
Meus irmãos, chegava dia 27, dia 28, a gente já tinha isso gravado. Era dia de aperreio. A feira estava se acabando, né? E a gente tinha que apertar de um lado, apertar para o outro. O Mirelle, na época, comprava aqueles suco em pó, era o Fresh, e a gente só comprava o Fresh porque ele dava para fazer 4 litros. Então a gente dividia em 4 medidas de 1 litro para poder durar a semana. E quando chegava no dia 27, meus irmãos, era uma preocupação. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquilo era Deus nos ensinando a providência dele na nossa vida. Porque, irmãos, não teve um fim de semana que Deus não proveu aquilo que nós necessitávamos para sobreviver. Estávamos muitas vezes lá, chegávamos da escola dominical no domingo, entrávamos, olhávamos um para o outro assim, aí passava o irmão, pastor, vamos almoçar lá na nossa casa. Depois outro dizia, bom, pastor, eu vou trazer um material aí para o senhor. Aí chegava lá e deixava a cesta. Eu quero mais do que isso o quê? Morrer de fome eu não vou. O ar para respirar eu tenho. Água para beber eu tenho. Teto para dormir eu tenho. Então eu me preocupava com outras coisas. Com isso aí não. Mas, meus irmãos, a gente só aprende essas lições quando a coisa aperta. A gente às vezes quer aprender essas lições, quando está tudo, né, 1000 maravilhas, tudo dando certo. Não. As grandes lições da vida nós aprendemos no aperto e na provação. Em outras palavras, você só vai amadurecer quando as coisas começarem a apertar em você. Porque elas vão apertar, até que você evolua, até que você saia de onde está. Mas a situação aqui ainda está boa. Está boa é porque Deus ainda não apertou o parafuso mais um pouquinho. Mas Ele vai apertar para você amadurecer. Para você amadurecer. Meus irmãos, a vida é tão assim que ela já nos dá uma lição quando a gente entra nesse mundo, né? Eu estava conversando com os irmãos, eu acho que foi quarta-feira. Se a gente entrar nesse mundo sem chorar, não se preocupe não que o médico vai lá e vai dar um tapinha em você para você chorar. A entrada nesse mundo, o amadurecimento, traz junto consigo dor. E para conhecer o cuidado de Deus, a providência de Deus, muitas vezes Ele aperta para você dizer, eita, é Ele que está provendo. Agora eu estou vendo, Senhor. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu sabia que Tu eras o pastor, mas agora eu vejo a Tua mão cuidando de mim. Agora eu te vejo, Senhor, me colocando no colo, cuidando da minha vida. Meus queridos irmãos, nós experimentamos o cuidado de Deus quando nós confiamos na provisão de Deus, na providência dEle. Mas ainda há uma terceira lição que o salmista aqui vai nos ensinar, para que a gente venha experimentar esse cuidado de Deus. Em terceiro lugar, experimentamos o cuidado de Deus quando nós confiamos na proteção de Deus. Deus, como pastor, é o Deus que protege. No versículo de número 4 e 5, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, o vale da sombra da morte representa os momentos mais sombrios e perigosos que uma ovelha poderia passar. Está no vale escuro uma ovelha dócil, que não sabe o seu caminho se não tiver um pastor a guiar, era esperar a morte, era esperar o pior acontecer. No vale havia uns animais que se satisfaziam da carne da ovelha. E Davi, entendendo muito bem isso como pastor, porque certamente muitas vezes ele teve que adentrar o vale para resgatar a ovelha que estava lá desgarrada. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como ovelha, se eu for uma ovelha tola, e for para o vale, e ficar ali prestes a perder a minha vida, eu não vou temer, porque o Deus que é pastor, Ele há de cuidar de mim. Ele vai ao meu encontro, Ele entra no vale, Ele nos tira lá do vale da morte. Ele fez isso em Cristo Jesus, irmãos. O pastor, vendo a nossa condição de morte, Ele desceu até a morte, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas antes disso Ele morreu. Ele morreu
para nos tirar do vale da sombra da morte. Meus queridos irmãos, a vara e o cajado desse pastor, o salmista diz que traz consolo ao seu coração. E a vara e o cajado significa duas coisas aqui. Primeira delas, disciplina. Né? Disciplina. O cajado, a ovelhinha inventasse de correr, o pastor ia lá e na perninha dela, colocava lá no seu pescoço, puxava de volta. Meus irmãos, ainda diz o cajado. O que era o cajado? O cajado era um instrumento que servia para tanger os animais. Algum inimigo que se aproximasse, o cajado servia para enxotar esse perigo. Davi olha para o cajado e para a vara e diz: Senhor, o teu cajado e a tua vara me consolam. Se eu precisar de correção, eu me desgarrei lá no vale, estou lá perdido e precisar da tua disciplina, tu usarás o cajado. Se eu estou lá no vale e o lobo aparece para me devorar, tu usarás o teu cajado. E o cajado de Deus é poderoso. Meus irmãos, além disso, Deus, Ele nos abençoa e nos sustenta mesmo na presença dos inimigos. Mesmo que aquilo que apavora a nossa alma esteja lá, sendo grande demais para nós, nós não temos o que temer, porque somos cuidados pelo pastor, o bom pastor. Hoje pela manhã nós lembrávamos disso. Quando o povo chega à terra de Canaã para entrar nas promessas, na terra que mana leite e mel, os espias foram espiar a terra, 10 deles voltaram completamente incrédulos, dizendo um para o outro: olha, os homens que estão lá naquela terra são como gigantes, nós somos como gafanhotos. O que é que um gigante faz com um gafanhoto? Pisa. A gente não tem como entrar na terra do Senhor, que o Senhor prometeu. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: Deus prometeu e Ele não vai cumprir. Como é que Deus, que é o pastor da nossa alma, faz uma promessa e Ele não cumpre? Deus cumpre, irmãos, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. Meus queridos irmãos, mesmo no vale da sombra da morte, nesse vale que você se encontra agora, onde você olha para um lado, olha para o outro, fica atemorizado, eu quero lhe dizer que Deus cuida de você. Porque Ele é o seu pastor, porque Ele não abandonou o cajado, Ele não abandonou a vara, Ele está pronto para te socorrer. Ele te socorreu indo às profundezas da morte, para tirar de lá você, para que você não seja condenado. Ele fez isso, e Ele continua cuidando de você. Para experimentar o cuidado de Deus, a gente precisa confiar na proteção dEle. Durante essa semana agora, lembre-se disso que Deus está falando aqui. É Ele quem te protege. É Ele quem te protege. E Ele protege o seu coração, para que mesmo diante daquilo que assombra os seus olhos, você continue firme. Você não tem o que temer. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você, meu irmão? Quem será contra você, minha irmã? Se Deus é por você, se você tem Deus por pastor, quem será contra você? Quem é maior do que Deus? Não deixe que os teus olhos te iludam. Aquilo que você está vendo e julgando que é maior, não é. Deus é maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, pergunto a você: você tem confiado na proteção de Deus quando atravessa os vales da vida? Quando o médico diz para você: olha, não tem mais jeito, você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus quando o trabalho demora a aparecer e você tem que depender da família, de outras pessoas? Você tem confiado diante de Deus quando o homem mau se levanta para lhe ameaçar tirar a sua vida? Você tem confiado no Deus que cuida da sua vida? Para experimentarmos o cuidado dele, a gente precisa confiar na proteção dele, no Deus que é pastor, no Deus que está conosco até no vale da sombra da morte. Amém? Caminhando para os finalmente aqui, ainda há uma última lição que eu queria que você notasse comigo. Nós experimentamos o cuidado de Deus, irmãos, quando confiamos na bondade constante de Deus. Às vezes, na vida, a gente pode ter aquela sensação de que Deus foi tirar um cochilo, né? E por ter cochilado, deu algo errado na nossa vida. Meus irmãos, o guarda de Israel não dormiu,
Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está com seus olhos constantemente voltados para nós. Deus não é pego de surpresa, Deus não é como o homem que precisa descansar e no descanso coisas erradas acontecem. Meus irmãos, Ele está sempre voltado em nossa direção, na direção do seu povo, daqueles que estão numa relação pactual com Ele. E o salmista, ele sabe muito bem disso. Veja o que ele diz no versículo 6 do Salmo. Ele diz assim: certamente a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Davi, ele conclui com essa certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus não se apartará da sua vida. Meus irmãos, que verdade maravilhosa. E como nós precisamos pedir ao Senhor que o nosso coração não esqueça disso. Porque no caminho aqui dessa vida, nessa existência, passaremos por muitas situações de aperto e dificuldade. Mas a gente não pode sequer imaginar que Deus se esqueceu de nós. Que a bondade dEle não está sobre a nossa vida. Está, meus irmãos. Até você que não crê em Jesus ainda, eu quero lhe dizer que a bondade de Deus está sobre você. Sabe por quê? Porque você tem um ar para respirar. Porque amanhã você vai ver o sol nascendo sobre a sua cabecinha. Porque amanhã você vai ter o pão sobre a mesa. Mesmo que você não creia, Ele ainda assim manifesta a bondade e a graça dEle sobre você. Meus queridos irmãos, isso significa que, independente das circunstâncias, o amor de Deus estará sempre presente. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor dEle. Davi sugere, irmãos, uma comunhão constante com Deus, quando ele diz assim: habitarei, que vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Quem é que pode habitar na casa do Senhor? Quem é que pode estar lá no Santo dos Santos com o Senhor? Aqueles irmãos que estão numa relação pactual com Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles têm a certeza de que nunca serão expulsos da casa do Senhor. E a bondade de Deus estará constantemente sobre a sua vida. Já diria o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias 3, versículo 22 e 23. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor estão sempre se renovando. A bondade dEle está sempre sobre a nossa vida. Assim como o sol, que toda manhã nasce, irmãos, todos os dias, renovando a sua luz, o seu calor sobre nós, a bondade e a misericórdia do Senhor também está assim sobre a nossa vida. Todos os dias se renovando. Todos os dias se renovando sobre a nossa vida. E é importante que a gente saiba disso. Porque, meus irmãos, às vezes o inimigo da nossa alma, que contempla os nossos deslizes, tenta muitas vezes nos afastar de Deus dizendo: ah, mas você errou. Para esse seu pecado não tem mais jeito, não tem mais solução para a sua vida. O inimigo, como mentiroso que ele é, tenta dizer para mim e para você que a bondade de Deus foi retirada sobre a sua vida. Mas você precisa repreender, se apropriar daquilo que aqui a palavra do Senhor nos ensina, que a bondade do Senhor está constantemente sobre a vida das ovelhas do pastor. O pastor não deixa de agir com bondade sobre as suas ovelhas. Meus queridos irmãos, viver em confiança na bondade e misericórdia de Deus nos traz uma esperança para a segunda-feira, para a semana que se inicia, mesmo diante das nossas incertezas, porque a gente não sabe se vai estar nem vivo amanhã, a gente não sabe se vai chegar em casa hoje à noite. Mas quem cuida da nossa vida não sou eu, é Deus. Quem cuida da nossa vida é o nosso pastor, que nos cerca, que está conosco, e conhece a nossa vida, o nosso deitar e o nosso levantar. Meus queridos irmãos, quem vive sob o cuidado pastoral de Deus, tem tudo o que precisa. Diante de tudo isso que nós ouvimos aqui nesse salmo, o que é que a gente precisa mais, meus irmãos? Não pense que, mas eu queria tanto aquilo, que é um capricho isso aí. Isso que você tem querido é um capricho, porque
tudo o de mais essencial que você precisa para viver para Deus, você já tem. Você já tem. Às vezes a gente acha que não temos o que realmente necessitamos. Pare e pense. Que adianta você ter um iPhone de última geração, de você ter muito dinheiro no banco, de você ter um corpo bonito, e você não ter o ar que respira? E você não ter água para beber? Você tem já o que você necessita para viver. Às vezes nós queremos algo mais que faz parte dos nossos caprichos. E não é errado você querer. Mas a gente não pode fazer do que é supérfluo aquilo que é necessário. Porque o necessário Deus está todos os dias provendo na nossa vida. Então, não murmure. Não se queixe. Confie em Deus. Saiba que Ele cuida da sua vida. Saia daqui com essa certeza que quem cuida de você não é o seu esposo, não é a sua família, não é o pastor, é Deus. É Deus quem cuida da sua vida. Eu gostaria de desafiar você, está me ouvindo? Você está disposto a confiar plenamente no cuidado de Deus? Amém? Você entende o que significa o amém, né? Que assim seja. Lembre-se que Ele é o bom pastor. Nada faltará àqueles que estão sob o cuidado dEle. Tome a decisão hoje mesmo de confiar na provisão dEle, na bondade dEle, na proteção dEle, independente daquilo que os teus olhos têm visto e as tuas mãos têm pegado e o que você tem sentido. Não seja guiado por vista, você foi chamado para viver por fé. E quem vive por fé, crê naquilo que os olhos não estão vendo, mas que é real. O Deus que é pastor, que é invisível, mas é real e que cuida da nossa vida. A minha oração é que durante essa semana, você, juntamente comigo, venha experimentar do cuidado de Deus. E a lição aqui foi dada pelo salmista. Se você, quando chegar em casa, marca esse salmo essa semana. Marca o salmo, volta a ele, medita um pouco mais nele. E quando você estiver apavorado ou apavorada, leia ele de novo. E vá nutrindo a sua alma com aquilo que a palavra aqui ensina. Eu tenho certeza de uma coisa. Você experimentará o cheiro do bom pastor com você. A sombra do onipotente estará com você. Pode se levantar o que se levantar, não temos o que temer. Porque temos um pastor que desce conosco até o vale da sombra da morte. E que a bondade dele não se afasta de nós. Essa palavra encontra lugar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Eu vou permitir que você tenha um tempinho para fazer sua oração pessoal, diante do que você ouviu. Peça ao Senhor que te dê a graça para você reagir àquilo que Ele falou aqui de forma correta. Depois eu estarei orando ao Senhor juntos em nome de Jesus. Amém? Faça sua oração particular. Meu Senhor, nós te louvamos, porque não somos ovelhas desamparadas. Nós somos as ovelhas do bom pastor, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus de quem vem o nosso socorro, do Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, que sabe o dia de amanhã, de tudo que precisamos fazer, das decisões que precisamos tomar, e do Deus que de forma providencial provê o que nós necessitamos. Eu te peço nessa noite, toma o nosso coração, Senhor. Pai, nos dá a graça para vivermos confiantes em Ti. Não nos deixe estar olhando para aquilo que tem se avolumado diante dos nossos olhos. Pai, nos faz olhar para Ti, porque em Ti o nosso coração descansa. Porque assim como o Pai que pega o seu filho no colo, o Senhor nos pega no colo e nos faz descansar. Pai, nós somos o Teu povo, nós somos Teus filhos e te pedimos, meu Deus, nos faz experimentar o Teu cuidado. Não nos deixe ficar apavorados, Senhor, achando que vai dar errado, porque Deus, mesmo que as coisas não sejam como nós pensamos, sabemos que
tudo coopera para o nosso bem, porque a bondade do bom pastor, a misericórdia do bom pastor, nos estarão conosco todos os dias, para sempre. Pai, que essa graça esteja no coração da tua igreja, e que nessa noite saiamos daqui convictos, ainda mais convictos do teu cuidado sobre nós. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor por tudo que tu és e pelas graças que o Senhor nos dá. Assim nós te louvamos, assim nós te oramos com a certeza do teu cuidado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos.